Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula de contabilidade trabalhista. E nós estamos aqui na aula de número 8, onde falaremos sobre encargos sociais na folha de pagamento. Então, vamos ao nosso slide. Aqui no nosso slide, vamos falar aqui sobre uma breve introdução. A folha de pagamento não se resume ao salário pago ao trabalhador, ok? Então, se o pessoal acha que apenas o salário que vai para o trabalhador que compõe a folha de pagamento, está errado. Existem outras coisas que compõem. Sobre ela incidem encargos sociais, que representam tributos e contribuições de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. Esses encargos recaem tanto sobre o empregador quanto sobre o empregado, sendo fundamentais para o financiamento da Seguridade Social, do FGTS, de programas de capacitação e de educação. Ok? Então, aqui nós temos o escopo, tá, daquilo que compõe a folha de pagamento. Ok? Então, o que compõe a folha de pagamento? Olha, o salário pago, aí os encargos, tá? Que recai tanto sobre o trabalhador quanto sobre o empregador. Tudo isso, esses encargos, vêm para cumprir aí tributos e contribuições. Mas quais são os tributos e contribuições? São de natureza trabalhista, de natureza previdenciária e de natureza tributária. Ok? Então temos esses três viés. Então já é interessante para a gente já ir tomando sintonia com a nossa aula. Conhecer esses encargos é essencial para a correta apuração dos custos de pessoal. Então, como que eu vou calcular o custo pessoal se eu não conheço os encargos que recaem sobre a folha de pagamento? Fica quase que impossível, tá bom? Para também o cumprimento das obrigações legais, ou seja, eu tenho que cumprir o recolhimento de determinado tributo, e muitas vezes algumas empresas não fazem, por quê? Porque não conhecem as obrigações legais. E aí o fisco ou o órgão fiscalizador de determinado tributo, ele não vai ter pena da empresa. Se chegar lá, não conhecia. Dificilmente, ele vai emitir uma notificação, uma multa, algo do tipo. E também para a transparência das relações de trabalho. Então isso também faz parte aí da transparência das relações de trabalho. E encargos incidentes sobre a folha de pagamento. Podemos dividi-los em encargos do empregado e encargos do empregador. Exatamente. Encargos do empregado. INSS, contribuição previdenciária. Desconto progressivo sobre o salário, segundo faixas estabelecidas pela Receita Federal. Ok? Então, o INSS ele é graduado de acordo com a capacidade do contribuinte. É o chamado, uma contribuição chamada progressiva. Por quê? Porque quem ganha menos paga um percentual menor. Quem ganha lá em cima paga um percentual maior. Ok? Então, existe essa graduação. O imposto de renda, mesma coisa. Tá? O imposto de renda é calculado com base na tabela progressiva após deduções legais. Então, o imposto de renda é um tributo aí de natureza deixa eu aqui refazer a minha fala.
o imposto de renda é de natureza tributária, tá bom? E aí também é progressivo. Temos o Vale Transporte, que é uma dedução de até 6% do salário base, quando solicitado, porque não é obrigatório. Assistências opcionais, como saúde, odontologia, seguro e outras coisas mais. Então, isso tudo sai do bolso do empregado. Então, tudo aqui é deduzido do salário do empregado. Ok? Então, os 6% do auxílio transporte, o imposto de renda retido na fonte, a contribuição previdenciária aqui do INSS. Agora, outro fator que não é abatido no salário do empregado, tá? É o empregador que tem encargo. Então, isso aqui é por fora, o empregador tem que pagar por fora. Como o INSS patronal, sobre a folha de pagamento, o GIORAT, tá? Que é a contribuição para seguro de acidente de trabalho, com alíquotas de 1%, 2%, 3%, ajustado que o fator acidentário da prevenção. Fundo de garantia em tempo de serviço, 8% da remuneração do empregado. Salário e educação, 2,5% sobre a folha. Sistema S, contribuição para entidades como SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA, variando de 0,2% a 2,5% conforme o órgão. Encargos na folha de pagamento, impactos aos empregados e empregadores. Para o empregado, reduz o salário líquido. Caso do INSS, imposto de renda, mas garante benefícios como aposentadoria, seguro-doença, auxílio maternidade, seguro-desemprego, entre outros. Para o empregador, aumentam o custo total da mão de obra, podendo representar até 70% a mais sobre a folha, dependendo do regime tributário e do setor da empresa. Então, tudo isso aqui vai depender de que ramo a empresa ela atua, qual regime tributário que ela escolheu para recolher esse tributo. Então, existem aí graduações. Por exemplo, o regime tributário pode ser simples nacional, pode ser lucro presumido, ou pode ser lucro real. E aí vai depender da qual a empresa se adequa melhor. Alíquotas de tributação. Então, nós temos aqui, ó, do empregado, INSS, progressivo, que vai de 7,5% a 14%. Empregado aqui de imposto de renda, isento até 2.112, mas existe uma lei tramitando aí para isentar até R$5.000. Ainda não tivemos essa aprovação total. Tá? E aí chega o quê? Até 27,5%, que é a alíquota máxima de imposto de renda. Empregador, o que ele vai pagar? INSS patronal, 20%. Empregador, FGTS, 8%. GIORAT, 1% a 3%. Ok? Sistema S e salário educação, cerca de 5,8%, somando as alíquotas. Então, isso aí é o que normalmente acontece. O ideal é ir acompanhando, que, por exemplo, a situação agora do imposto de renda, se aumentar, vai impactar, tá, a folha. Então, o pessoal está aguardando aí, que foi aprovado recentemente no Senado, faltando, acho que passa pela Câmara, a situação do imposto de renda, que vai isentar a partir de 5.000, mas isso aí, questão política, depende de muita coisa. E aí nós vamos para o exemplo prático. Olha, o salário mensal de um empregador, tá? De um empregado, perdão, R$3.000, regime CLT, atividade de risco médio, 2% do RAD, e aí nós temos aí
o FAP de 1, ok? Então vamos lá, o que empregado ele vai ter de desconto? Ele tem um desconto sobre os 3.000. Então, por exemplo, o INSS é 12%, dá R$360. O imposto de renda, com base que nós temos ali, após deduções, tá? Então, nós vamos tirar aqui o INSS, porque não faz parte da base de cálculo, contribuição previdenciária, e aí vamos chegar no valor de 2.640 mensais. E aí a alíquota de 7,5%, ok? Que vai me dar o total de 158,40 de dedução. Então, vou ter uma alíquota e vou ter uma dedução, que vai me dar o total de R$ 39,60. Tá? Então, calculo 7,5% em cima desses... em cima desses 2.640 e depois deduzo os R$ 658,40. Total de desconto, somando tudo, os 360 e os 39,60, vai dar 399,60. Diminuindo, isso aqui é o desconto total, somando os dois aqui, né? E aí nós vamos ter um salário líquido de R$ 2.600,40. Aí vamos agora para aquilo que cabe ao empregador pagar. Tá? Então não vai ser mais descontado nada aqui do empregado. Então 20% sobre os R$ 3.000, R$ 600, 2% de RAT, R$ 600, FGTS 8%, 2.400, Sistema S mais salário de educação, aproximadamente 5,8, R$ 174. Total dos encargos, então vai somar tudo 600, mais 60, mais 40, mais 174. Vai dar 1.174. Então, o empregador, qual é o custo dele? Não é só o salário, não. Ele vai pagar o salário e vai pagar tudo isso aqui, ó, esse encargo aqui também. Então, para ele, o trabalhador custou muito além do salário. Ok? Custou os 3.000 mais os encargos, dando 4.074. Ok? Alguém vai me perguntar, mas o trabalhador não recebeu 3.000. Ele recebeu 3.000, só que ele contribuiu, o trabalhador contribuiu com aquilo que é lhe devido, já direto descontado na folha, normalmente. Bom? Contabilização aí dos encargos, tá? Bem simplificado. Então, por exemplo, nós temos aqui um reconhecimento da folha, então nós temos aqui uma contabilização na conta de despesa, conta de resultado, R$ 3.000, e salários a pagar, uma conta de passivo. Ok? Nós temos alguns encargos do empregado aí que vai incidir, são as retenções do empregado. Então, agora nós temos aqui um débito, tá? Lá no passivo, diminuindo aquilo que vai receber, ou seja, que o trabalhador vai lhe pagar liquidamente. Por quê? Porque o empregador vai ter que recolher isso aqui, que é a obrigação tributária, é a obrigação previdenciária. Ok? E aí essas contas aqui são contas de passivo. Encargos do empregador, então, são essa aqui é uma despesa, ok? Que o empregador tem com esses recolhimentos aqui individuais, são contas de passivo. Então, isso aqui só mexe para o empregador, ok? E aí, eu fiz uma tabelinha para a gente visualizar aqui melhor. Então, por exemplo, que está de azul aqui, débito, despesa com salário e crédito e salários a pagar. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para facilitar para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui salários a pagar, ok?
eu tenho um crédito aqui de R$ 3.000 e um débito aqui de despesa com salário, R$ 3.000. Ok? Aí depois nós voltamos para contabilizar aquilo que é o trabalhador, que está de verde. Então ele vai ter que... Ele tem 2 créditos, na verdade a empresa vai utilizar 2 créditos aí em 2 tributos, e vai descontar isso da onde? Do salário a pagar, ou seja, do direito que o trabalhador tinha. Então aqui ele coloca o INSS a recolher, um crédito, um passivo, aqui um crédito também, outro passivo, e debita de uma conta de passivo também, que seria a conta que o empregado tem direito a receber depois lá na frente. Ele vai utilizar para pagar o empregado. Ok? E aí, se nós fechássemos aqui, daria exatamente o quanto esse empregado vai receber. Então, já descontou ali, né? 3.000 menos 399,60 vai dar 2.640. Então, aqui o que ele vai receber líquido. Ok? E aí, pessoal, o que nós vamos contabilizar agora que faltou? Está de roxo aqui, ó, que é referente ao empregador. E o empregador tem essa despesa aqui de encargos sociais, ok? Referente a esses passivos aqui, ó. INSS patronal, FGTS, outras contribuições. E aí, ó, eu marquei aqui de verde. Então, o total de encargos sociais é esse aqui. É esse débito aqui. É essa despesa que ele vai ter. Referente aqui. Esses passivos, esses créditos. Somando tudo, vai dar esse valor aqui. Então, o que nós temos? Se eu dividir aqui, ó, nós vamos ter todas essas contas aqui de passivos. Ok? E aqui, as contas de resultado, ou seja, contas de despesa. Então, vocês te ajudaram lá. Provavelmente, o empregador, ele tem essas 2 despesas aqui. Se nós colocarmos aqui, ó, depois utilizar lá na DRE, ele vai transportar esses 4.074 para cá. Ok? Que é a soma disso aqui. Então, quando ele for fazer a sua DRE, vou botar despesa aqui não, vou botar DRE. Ele vai utilizar como despesa esse valor aqui, ok? E vai fechar essas contas aqui. Normalmente ele vai fechar uma a uma e transportar para cá, vai dar esse valor total aqui, tá bom? Basicamente isso aqui que nós temos. Tá? Encargos sociais têm dupla função: garantir a proteção social ao trabalhador e o financiamento de políticas públicas. Então, os encargos sociais, eles servem para 2 coisas. São essas 2 coisas que eu grifei aqui em cores diferentes. Mas, para o empregador, ele já tem outro viés. Por quê? Porque ele vai representar o aumento de custo do trabalho formal, impactando diretamente o quê? Na competitividade da empresa. Então, quanto maior a folha de pagamento, menor a competitividade. Por quê? Porque a empresa tem muito custo. Ok? O correto cálculo e contabilização são fundamentais para quê? Evitar autuações, manter a saúde financeira da empresa e assegurar o direito dos trabalhadores. Ok? Então, nós temos aqui algumas coisas que são essenciais, como o cálculo e contabilização de forma correta. Conclusão: a folha de pagamento, além de registrar salários, incorpora uma série de encargos sociais que devem ser observados rigorosamente.
identificar os encargos, conhecer as alíquotas, compreender os impactos, saber os calculá-los e contabilizá-los, são competências indispensáveis para profissionais de contabilidade, administração e gestão de pessoas. Então, aqui, o que é interessante, está trazendo um foco voltado para a área de ciências contábeis. Então, quem trabalha aqui com a área da contabilidade, ou o administrador que trabalha com foco em folha de pagamento, gestão de pessoas, eles têm que conhecer, identificar os encargos, saber as alíquotas, conhecer a legislação, para quê? Que faça o recolhimento correto, evitando aquilo que nós vimos lá no slide anterior. O que nós vamos evitar? Evitar ali a notificação da empresa, ok? E aí nós vamos poder conhecer o quanto ela arrecada, manter uma saúde financeira, porque como ela conhece aquilo que ela tem que pagar, ela conhece a sua evolução e consegue fazer um planejamento adequado, tudo isso aí. E aí vamos para algumas atividades. Uma questão discursiva diferencia encargos do empregado de encargos do empregador. É aquela relação que nós vimos, citando exemplos. Então, por exemplo, aqui é a resposta, tá? Encargos do empregado são valores descontados diretamente onde? Da remuneração, reduzindo o salário líquido. Ok? Exemplo, INSS, imposto de renda, contribuições facultativas, como plano de saúde, odontológico, seguro, vale transporte, aqui que nós pulamos ele. Já do empregador, são valores que a empresa deve recolher como obrigação sobre quem? Sobre a folha de pagamento, sem desconto direto no salário. Isso aí para o empregado, não impacta em nada. E aí nós vamos ter aí diversas situações, como o INSS patronal, o FGTS, o RAT, o GIORAT aí, ok? O salário educação, a contribuição para o sistema S, tudo isso aí. Agora tem uma questão prática. Um empregado tem salário bruto de R$ 2.500, considerando o INSS de 9, imposto de renda de 30, FGTS de 8, INSS patronal de 20%, o RAD de 1%. Calcule o salário líquido do empregado. Então, o salário líquido do empregado, o que nós vamos utilizar? Vamos utilizar o salário bruto, ok? E vamos fazer os descontos daquilo que incide sobre o salário do trabalhador. O que incide o salário do trabalhador? INSS e imposto de renda. Aquilo que é descontado. Ok? Então, nós temos aqui, de renda e o INSS. Então, nós seguimos aqui, INSS, 9%, o imposto de renda já tinha um valor fixo de R$ 30, vamos somar, então vai dar esse desconto aqui. Eu vou pegar os 2.500, vou tirar 255, nós vamos ter ali 2.245. Agora, aqui para o empregador, nós vamos ter o quê? O IFGTS, o INSS patronal, okay? E o RAT, risco de acidente de trabalho, de 1%. Então, calculando aqui, nós temos INSS patronal 20%, R$ 500, FGTS de 8%, R$ 200, e o RAT, aí, risco de acidente de trabalho de 1%, R$ 25. Somando tudo, 725. E aí, qual é o resumo? O trabalhador, ele vai receber aquilo que lhe é devido, pegando o salário bruto, diminuindo essas deduções de imposto de renda e INSS. Ok? Já descontando aí, peraí. Já os encargos do empregador, é isso aqui,
Então, nós temos 725. Então, qual é o custo para a empresa? É o salário do empregado, 2.500. Não vamos colocar deduzido, tá? Por quê? Porque o que o empregador paga, de fato, é os 2.500. A dedução ocorre por obrigação tributária. Ok? Então, não vamos entrar nesse fato aqui, não. Não vamos deduzir. É inteiro. Ok? Já aqui, os encargos do empregador também entram ali no seu custo total. Então, vamos pegar o salário bruto mais os encargos Então, para calcular o custo total da empresa, é o salário bruto. Não podemos esquecer disso. Mais o encargo do trabalhador. Aqui, a pessoa tende até a confundir quando se tem essa informação aqui. Ok? Só que desse aqui, ó, já foi separado o percentual para o imposto de renda, pessoa física, e já foi separado um percentual aí para o INSS. Tá? Questão objetiva. Assinale a alternativa correta. FGTS é pago pelo empregado? Falso. RAT varia de 1 a 3%, pode ser ajustado pelo fator de acidente? Sim. Salário e educação é descontado trabalhador? Não. O INSS patronal é de 11% do salário? Não, é 20%. O Sistema S é opcional para as empresas? Não. Falso também. Ok? Estude caso. Uma empresa de médio porte percebeu que sua folha de pagamento custa, em média, 60% a mais por causa dos encargos. Que estratégia de gestão poderia ser adotada para equilibrar os custos, sem descumprir o quê? A legislação trabalhista. E aí podemos incluir a previdenciária e a tributária aqui, para ficar completa a questão. Ok? Então ela paga muito encargo, 60% a mais. Tá? Então ela um valor altíssimo. E quais são as possíveis estratégias? Então, o autor trouxe aqui para a gente algumas estratégias, por exemplo, planejamento tributário. Então, avaliar se ela se enquadra no regime, simples, por exemplo, Simples Nacional, que pode reduzir encargo. Ou, tá, porque o Simples Nacional tem um fator, tá? Um fator que incidente sobre a folha, e dependendo da situação, a empresa pode pagar um encargo menor se for prestadora de serviço. Então, verificar isso aí, ou outro tipo de planejamento tributário adequado para pagar menos tributos. Gestão de jornada de trabalho, controlar o que? Hora extra, nós vimos isso aqui na aula anterior, adotando o que? Um banco de horas. Ou seja, você não vai pagar hora extra, vai pagar em horas, horário de descanso, ok? Mas tem que ver se isso é viável, tá? Se isso é interessante para a empresa. Fazer um estudo sobre isso. Automação de processos, investir em tecnologia, ok? E aí, nesse investimento, para aumentar a produtividade sem elevar a folha. Mas tem que ser algo que seja adequado e que ajude ao mesmo tempo a empresa nos seus custos. Terceirização de contratos intermitentes para atividades que não fazem parte da atividade fim, respeitando a legislação. Alguns órgãos utilizam isso aí, tá? Até na área pública. Então, por exemplo, se for olhar lá
na Polícia Federal, alguns cargos, por exemplo, de segurança, de atendimento, às vezes eles são terceirizados. Por quê? Porque o policial ele quer focar naquela área de investigação, de combate a crime, e ele não quer estar ali dando apenas uma informação ou trazendo um custo muito alto para o governo por uma coisa que poderia ser substituída por um empregado ali contratado. Tá? Isso vale para as empresas também. Então, por exemplo, se tem empresa, tem um local ali que só tem um engenheiro, mas tem que atender no balcão. Olha só, só tem engenheiros ali. Aí tem que atender no balcão. Pô, você vai deixar, dependendo da situação, informações gerais. Um engenheiro, ele está atendendo, sendo que você pode contratar um assistente. Então, são coisas assim que você tem que verificar, tá? Então, tem diversos engenheiros, você vai gastar o HH de um engenheiro para fazer um atendimento. Você tem que mensurar isso aí para ver se vale a pena ou não. Investimento em prevenção, saúde e segurança. Reduz risco de acidente, impactando positivamente o FAP e diminuindo o RAT, o risco de acidente de trabalho. Critério de correção, apontar pelo menos 2 medidas viáveis, explicar como reduz o peso dos encargos e manter conformidade com a lei trabalhista. Ok? Então, isso aqui também é interessante, você se preparar para acidentes de trabalho, utilizando ali instrumentos que reduzem o risco e, em contrapartida, reduz até ali o risco de acidente, diminuindo a alíquota. Então, pessoal, aqui termina a nossa aula. Eu vou tentar trazer para vocês lá no grupo do WhatsApp aí a correção da prova, o gabarito da prova de vocês. Tá? A prova está sendo corrigida, em breve vai ser lançada, mas como eu tenho muitas turmas e quantidade grande de alunos, tá? Eu peço um pouquinho de paciência, porque demora um pouquinho para corrigir, ok? Grande abraço a todos, guardo vocês numa próxima semana, estou aqui para ajudá-los.